Olá, pessoal. Voltamos às atividades aqui da Sala de Autores e Lançamentos no nosso segundo dia do Flipossos 2020. E agora nós teremos um talk cultural com o Sérgio Sá Leitão. Ele... Estou ansiosa, eu estou super ansiosa. Me perdi. Nosso convidado, Sérgio Sá Leitão, ele que é ex-ministro da Cultura e é atual secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Eu chamo também para a nossa mesa o nosso querido Gustavo Dutra, atual secretário da Secretaria de Cultura de Poços de Caldas, exerce desde 2010 o cargo como gerente do Espaço Cultural da URCA. Participou ativamente do processo de discussão e implantação da Secretaria Municipal de Cultura e do Plano Municipal. A nossa atividade agora é sobre como o Estado de São Paulo está superando os desafios para dar continuidade aos projetos na área da cultura e na economia criativa em tempos de pandemia. Eu passo, então, a palavra aos nossos convidados. Maravilha, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma edição da Flipossos, uma edição virtual, né, por conta das circunstâncias que estamos enfrentando, mas é muito bacana que o evento tenha sido mantido e eu penso que daqui para frente, com a retomada das atividades presenciais, nós provavelmente teremos um formato híbrido imperando nos eventos e nas atividades culturais, portanto, o online eu acho que veio para ficar, né, Gustavo? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. Dizer que é um prazer me encontrar com você aqui nesse momento, nesse formato em que a gente passou, então, a se encontrar, o mundo todo, né, depois do advento aí infeliz da pandemia. Quero recordar que no ano passado a gente esteve junto também na Flipos, pessoalmente, a Flipos, onde eu pude te dar um abraço. E fico muito feliz, foi um presente que a Gisele me deu de poder estar numa mesa tão honrosa com a sua presença aí, pessoa tão querida e de uma gestão tão profícua no campo da cultura no Brasil. A gente te acompanha desde o Ministério da Cultura, na Ancine, pelo Rio de Janeiro também, e agora na Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo. Então, é uma honra para mim, enquanto servidor da cultura daqui de Poços de Caldas, poder estar nessa mesa conversando com você. A honra é toda minha, Gustavo, e realmente a edição do ano passado foi muito boa. Eu tive a oportunidade de participar de algumas mesas e de acompanhar uma parte da programação. Foi realmente ótimo estar com você. Muito obrigado aí pelas suas palavras gentis e generosas. Eu acho que a gente podia fazer essa mesa aqui na forma de uma conversa, de um bate-papo. Acho que seria muito importante também, não só para mim, mas para aqueles que estão nos assistindo, ouvir você também, Gustavo, um pouco em relação a esse tema que foi colocado, né? Quer dizer, como é que o poder público, tanto em nível estadual, no estado de São Paulo, quanto aí em nível municipal, em Poços de Caldas, está no campo da cultura, enfrentando este momento de pandemia, que é um momento realmente muito desafiador. O que você acha? Vamos assim? Vamos lá, sim, do jeito que você preferir. Foi uma ótima sugestão. Não, maravilha. Todo gestor, nesse momento, está lidando com layout blank, né? Todo gestor competente na área da cultura está fazendo esse trabalho. Foi muito feliz, né, que a lei Aldir Blanc chegasse até nós, né? Embora eu tenha certeza, você pensava no início da gestão do ministro Gil, quando você foi chefe de gabinete, né, que o Sistema Nacional de Cultura deveria acontecer e que recursos deveriam chegar até os municípios, né, coisa que nós estamos vendo acontecer agora. Então, acho que a gente pode começar por Lei Aldir Blanc, porque até os gestores e as pessoas da cultura que estão nos acompanhando estão todas vivendo esse momento agora, né? Sem dúvida, Gustavo. Acho que foi importante você ter retomado a gênese da Constituição do Sistema Nacional
de cultura, eu sou realmente um entusiasta dessa ideia. Eu acho que a União deve agir de modo federalista em tudo o que faz, sempre em parceria com os estados e os municípios, que têm, obviamente, um conhecimento muito maior e uma relação muito mais direta com a realidade local, e isso tende a tornar, então, o investimento federal em cultura muito mais eficiente, muito mais eficaz. E, finalmente, quer dizer, claro que esse assunto veio avançando aos poucos ao longo do tempo, mas até a Lei Aldir Blanc nós não tínhamos sido capazes de criar um mecanismo de financiamento com esse viés, com esse espírito federalista, né? Algumas iniciativas aqui e ali, mas nada muito impactante, nada muito estruturante. E por conta, claro, da pandemia e do fato de que o setor cultural e criativo foi o mais afetado pela crise gerada pela pandemia, foi então que, por conta disso, surgiu a Lei Aldir Blanc, que foi, como se sabe, uma iniciativa do Congresso Nacional e também do Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura e do Fórum dos Secretários Municipais de Cultura. Essa proposta foi encampada por várias forças políticas, também foi encampada pelo conjunto do setor cultural, se transformou num projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara por voto de liderança de todos os partidos, à exceção de um, e no Senado foi aprovado com os votos favoráveis de 75 dos 81 senadores, e nenhum voto contrário. Foi a sanção presidencial. O presidente realmente não teve outra possibilidade a não ser sancionar o projeto, e desde a sanção, então, nós temos todos, cada um na sua esfera, na sua instância, nós temos procurado, então, implementar a Lei Aldir Blanc da melhor forma possível. O governo federal demorou um pouco a produzir o decreto de regulamentação, depois foi, eu diria, bastante ágil na questão da destinação dos recursos, o que é positivo, né? Mas, de qualquer maneira, essa regulamentação, ela, infelizmente, deixou o ambiente de muita insegurança jurídica, e também fixou prazos que eu diria que são quase inexequíveis, o que colocam para nós, gestores públicos, um desafio realmente hercúleo, que é o desafio de executar este volume de recursos até o dia 31 de dezembro e depois concluir todo o processo, ou seja, incluindo a análise de prestações de contas e também a avaliação de resultados, e por aí vai, até o dia 30 de junho. Mas a causa é nobre, esses recursos precisam chegar às atividades culturais, aos profissionais de cultura, e penso que estamos todos nós, gestores públicos de municípios e estados, muito empenhados em cumprir esses prazos e fazer esta destinação, a destinação dos recursos, de forma absolutamente célere, rigorosa e inclusiva, claro, buscando compensar aí as inseguranças jurídicas com apoio de outras leis. Esse foi o caminho que nós encontramos aqui em São Paulo. Por isso, nós decidimos fazer toda a parte do inciso terceiro, que é a parte das chamadas públicas, dos editais, utilizando a legislação estadual do nosso PROAC, né? O Programa de Ação Cultural, que é um programa existente já desde 2006, essa lei existe desde 2006 e, portanto, já é uma legislação consagrada, que é de conhecimento público, que tem, enfim, ampla aceitação por parte do Tribunal de Contas do Estado, dos órgãos de controle. Nós procuramos, então, fazer tudo no âmbito do PROAC, com o intuito de dar justamente mais segurança jurídica, não apenas para nós, gestores, mas também para aqueles que vão receber os recursos, para que não venham a ter problemas
mais adiante. Então, como você falou, Gustavo, estamos todos, no país inteiro, gestores de cultura, e aqui em São Paulo não é diferente, tenho certeza que em Poços de Caldas também não, empenhadíssimos em viabilizar a destinação dos recursos da Lei Aldir Blanc, que são absolutamente fundamentais para mitigar o impacto da crise avassaladora gerada pela pandemia do coronavírus, o impacto dessa crise sobre o setor cultural e criativo, e também criar condições para uma retomada, uma recuperação mais acelerada e mais rápida também. Para concluir, eu queria apenas deixar aqui a ideia, a bandeira, melhor dizendo, de que este mecanismo ele se torne contínuo e permanente. Eu acho que é absolutamente fundamental que nós possamos, ali a partir de janeiro, trabalhar com os deputados e os senadores neste sentido, né? Para que, anualmente, os recursos do Fundo Nacional de Cultura, que são oriundos da arrecadação das loterias federais, a cultura faz jus a uma participação na arrecadação dessas loterias, que esses recursos sejam todos os anos distribuídos pela União a estados e municípios para que sejam alocados por meio de editais, de chamadas públicas na cena cultural local desses estados e municípios, de maneira a impulsionar a arte, a cultura, a economia criativa, gerando mais emprego, mais renda, mais inclusão e mais desenvolvimento. Você falou muito bem aí, Sérgio, tudo que você pontuou. Me recordo de assistir, de fazer o curso do Observatório Itaú Cultural, na aula de encerramento, dia 4 de setembro, que você falava com a gente, e nunca foi tão necessário que os gestores públicos no campo da cultura participassem, né, de cursos, de lives, de vários momentos de formação para aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc. É preciso dizer que, no caso aqui local, e eu espero que tenha sido assim para o país todo, pelo menos na região nós temos conversado muitos gestores, foi muito importante que os gestores da nossa micro-região daqui do sul de Minas passassem a se encontrar de uma outra maneira, se isso não tinha acontecido, uma cidade foi colaborando com a outra, quer seja nos entendimentos, no plano de ação, como constrói um edital aqui, como constrói um edital ali, que jeito que eu faço o inciso 2, que jeito que eu faço o inciso 3, isso foi muito colaborativo, realmente, muito importante, ainda está acontecendo. Hoje eu ainda troco diversas mensagens com colegas daqui da região para o entendimento de edital, seja nosso ou seja deles, para a gente trocar as nossas experiências aí nesse sentido. E mais do que nunca, esses recursos precisam realmente passar a acontecer efetivamente, está na Constituição brasileira, né, o Sistema Nacional de Cultura, e nós somos seres aí que precisamos de tudo, né, de cultura, de educação, de esporte, de saúde, de todas essas áreas que fazem parte aí do desenvolvimento humano, né. Gosto da sua frase de mais cultura, mais desenvolvimento, né? Isso está estampado na sua rede social. Eu tive o prazer de ver. E dizer que, um pouco no nosso caso local, eu preciso enaltecer a participação do Conselho Municipal de Política Cultural e as suas instâncias, então, da sociedade civil, colaborando com a Secretaria de Cultura local, para que todos os entendimentos fossem chegando e que a gente fosse construindo isso junto. Eu me lembro aqui que desde o dia 3 de maio a gente participa ativamente de todas as conversas, das lives, dos momentos todos nesse sentido, e fomos construindo isso aqui, esse entendimento todo de como aplicar esse recurso. Era um pouco ainda, havia até uma certa descrença, né, Sérgio, de que isso pudesse se tornar realmente uma realidade, temíamos o veto, mas iríamos partir com certeza para a luta, caso houvesse o veto, mas depois da chancela do Congresso Nacional, como foi, não seria possível que não se chancelasse a lei Aldir Blanc e fizesse com que se tornasse uma realidade para os estados e para os municípios, que chegasse então até as pessoas.
nós temos muito entendimento aí, né, gestores, que a cultura acontece realmente na cidade, né, e que o Estado, né, o governo federal tem que ter essa participação, então, na vida cultural nossa aí, né, da sociedade. Em Poços de Caldas, nós só estamos conseguindo chegar nos números que nós chegamos hoje. Eu tenho números atuais aqui de R$1.195.317 mil que nós recebemos. Hoje nós já conseguimos fazer chegar até os fazedores de cultura locais, R$440 mil já estão circulando na economia do município no campo da cultura, né? A gente realizou aqui, por meio do campo da cultura, claro, a gente realizou aqui um primeiro edital, que a gente chamou de edital de produção da Lei Aldir Blanc, né? Conseguimos a aprovação aí de 154 propostas, que envolvem 465 artistas diferentes, além de recursos para a área técnica e de produção, aí, que movimenta todo o comércio, né, e o setor criativo de uma cidade. Com essas propostas todas aprovadas, é o mesmo que a gente dizer que durante o mês de novembro a gente tem 5 propostas diariamente, 5 ações culturais sendo realizadas diariamente no município, a fim de se transformar num vídeo, né, numa live, no formato em que a lei previu. E nós ainda temos mais um edital aberto, que é para espaços culturais, para destinar aí aproximadamente 350 mil para os espaços culturais, e aí os recursos da Lei Aldir Blanc se encerram, mas a gente já consegue enxergar um pouco mais aí de alento, e o emergir da cultura, né, tão falado nessa lei de emergência, já começa a acontecer com as produções culturais acontecendo, movimentando aí toda a cadeia produtiva do setor cultural, que a gente sabe o quanto emprega no Brasil. Teve uma participação super interessante sua e assertiva, né, de todos os dados que você sempre expõe para nós e dos entendimentos de como a cultura colabora com a economia, né, e o setor criativo. Gustavo, é super, desculpe te interromper, mas é super importante esse tema que você trouxe à baila. Quer dizer, eu acho que nós precisamos, a todo instante, estabelecer isso de maneira muito clara. A importância que o setor cultural e criativo tem na vida econômica e na vida social do Brasil, e o quanto essas atividades são fundamentais em termos de geração de renda, de geração de emprego, de geração de inclusão e de geração de desenvolvimento, né? Considerando aí dados anteriores, claro, à pandemia, as atividades culturais e criativas, elas geram no nosso país 2,64% do PIB, e nós temos aí 4,9 milhões de postos de trabalho gerados. Estamos falando, portanto, de atividades que compõem um dos 10 maiores setores da economia brasileira. Portanto, para além de todos os ganhos humanos e sociais que as atividades culturais e criativas proporcionam, nós temos também os ganhos econômicos, que são muito relevantes, muito expressivos. E essas atividades, elas são vocações da sociedade brasileira em todos os estados, em todas as regiões, todos os municípios do nosso país. E nós ainda estamos muito longe de aproveitar plenamente todo o potencial existente. Portanto, aí há um longo caminho a percorrer, e este setor pode, portanto, contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso país. E neste cenário, claro, as políticas públicas de cultura são muito relevantes para que possamos impulsionar essas atividades e também contribuir para um ambiente mais plural, mais diverso, contribuir também para a ampliação do acesso da população, portanto, não apenas o aumento da produção, da oferta cultural, mas também o aumento do acesso da população a bens e serviços culturais de qualidade. E a Lei Aldir Blanc, claro, ela surge inicialmente como uma medida anticíclica, né, para o enfrentamento da crise gerada pela pandemia, mas ela tem efeitos de médio e longo prazos.
e se ela se transformar num mecanismo contínuo e permanente, portanto, numa política de Estado, não apenas uma política de governo, os seus ganhos sistêmicos estruturantes serão ainda maiores. Sérgio, já indo para a retomada do Estado de São Paulo, das atividades culturais, sei que recentemente vocês inauguraram uma fábrica de cultura, né, em São Bernardo do Campo. Eu queria que nessa perspectiva você contasse como está sendo isso para o Estado de São Paulo, para que nesse momento aí de retomada vocês já conseguem entregar, né, um espaço, uma ideia como essa que é a fábrica de cultura. Queria que você contasse essa experiência para a gente. Tá bom, Gustavo, vamos lá. As atividades culturais e criativas aqui em São Paulo, as presenciais, naturalmente, elas foram paralisadas, suspensas da segunda para a terceira semana de março, né? E isso aí nos colocou um desafio, quer dizer, o que é que nós vamos fazer agora? De um lado, para continuar prestando serviços de qualidade para a população, de outro, para mitigar o impacto da crise sobre o setor cultural e criativo, que aqui no estado de São Paulo gera 3,9% do PIB, isso aí dá mais ou menos 78 bilhões de reais por ano, 1,5 milhão de postos de trabalho, realmente algo muito significativo, é um dos principais vetores da economia de São Paulo. Nós temos, no âmbito do Estado de São Paulo, um ecossistema cultural formado por cerca de 60 instituições culturais, equipamentos, salas de espetáculos, corpos estáveis, atividades e instituições de formação e por aí vai, todas elas instituições e programas referenciais. Portanto, é algo muito significativo na vida cultural de São Paulo. Eu costumo dizer que esse ecossistema cultural do governo de São Paulo é uma espécie de espinha dorsal da cultura de São Paulo. Para se ter uma ideia, essas instituições juntas, elas alcançaram, com cerca de 32 mil atividades, um público de 11 milhões de pessoas presencialmente no ano de 2019. Então, algo que tem realmente um peso grande. Nós, rapidamente, tomamos a decisão de fazer uma migração imediata para o online. Então, assim que nós paralisamos as atividades presenciais, nós demos essa diretriz para essas cerca de 60 instituições culturais e elas, então, passaram a realizar muitas das atividades que faziam presencialmente, passaram a fazer online, além, claro, de novas atividades. E essa migração ela aconteceu de maneira muito rápida. Por exemplo, no caso da SP Escola de Teatro, que é uma das principais escolas de teatro do Brasil, nós não chegamos a ter a interrupção do curso de formação, que é um curso de 2 anos, que tem cerca de 1.000 alunos por ano, né? Esse curso nós conseguimos mantê-lo e manter seu cronograma, migrando rapidamente para o ambiente online. E assim foi feito com todas as instituições. Isso acabou tendo um papel importante também no enfrentamento geral da crise, porque nós disponibilizamos uma oferta de conteúdos e experiências culturais imensa, né? Já desde o início, ali a partir do mês de abril, e obviamente que isso teve um impacto positivo em termos de qualidade de vida para os cidadãos e cidadãs de São Paulo, que passaram a cumprir a quarentena em casa e, com isso, tiveram acesso pleno via internet e gratuito a muitos conteúdos de qualidade. Nós também conseguimos colocar no ar, em 20 de abril, a plataforma Cultura em Casa, que é a primeira plataforma de streaming e vídeo por demanda 100% dedicada a conteúdos culturais de alta qualidade, de grande
diversidade. Essa plataforma ela disponibiliza gratuitamente tanto conteúdos gravados quanto também transmissões online de apresentações artísticas, enfim, de toda uma série de conteúdos culturais, conteúdos esses tanto oriundos das nossas instituições culturais, quanto também da produção cultural independente. Então, a plataforma ela também se transformou num instrumento de geração de renda logo ali no início da crise para artistas e técnicos. Hoje, essa plataforma ela tem mais de 1.500 conteúdos disponíveis, entre shows, concertos, óperas, peças de teatro, apresentações de dança, filmes, visitas virtuais a museus, entrevistas, debates, conferências, enfim, por aí vai. E esses conteúdos já foram vistos mais de 2 milhões de vezes por mais de 800 mil usuários únicos. Então, nós tivemos aí em 6 meses de funcionamento, um pouco mais, realmente um impacto bastante grande por meio dessa plataforma. Então, foi outra medida então que nós adotamos, além da migração para o online das nossas instituições, a criação desta plataforma, que é uma iniciativa de difusão cultural online, que amplia o acesso da população e também amplia a difusão cultural. Nós também preparamos imediatamente, por meio da Desenvolve São Paulo, que é uma agência de desenvolvimento do governo do estado, logo ali no final de março, nós lançamos, por meio da Desenvolve, uma linha de crédito de capital de giro com condições facilitadas, linha esta voltada para empresas do setor cultural e criativo com 500 milhões de reais. Esses recursos rapidamente se esgotaram, e isso ajudou muitas empresas, sobretudo aquelas pequenas e médias, a enfrentarem aí essa tempestade da crise, né, o mar bravio, em melhores condições. E, em seguida, lançamos, por meio do Banco do Povo, uma linha de microcrédito. Essa aí, operações até 20 mil reais, realmente uma linha voltada para os empreendedores culturais, os microempreendedores culturais. Essa linha também teve os seus recursos esgotados, realizamos aí milhares de operações, e isso também acho que contribuiu para um melhor enfrentamento da crise. Nós discutimos muito dentro do governo e houve uma compreensão muito grande do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia, de toda a equipe do governo, em relação ao fato de que esse setor foi o mais afetado, né? E nós realizamos uma pesquisa e um estudo com a FGV, houve também um estudo da Fundação SEAD mostrando exatamente isso, comprovando essa afirmação. Então, houve um apoio, um suporte entusiástico por parte do comando do governo a não apenas a manutenção dos nossos programas de fomento neste cenário, mas também a ampliação dos recursos disponíveis, de maneira que nós conseguimos, então, lançar 3 programas de fomento, o PROAC Editais, o PROAC ICMS e o Juntos pela Cultura, com um valor recorde de 177,2 milhões de reais. Por meio desses programas, nós estamos apoiando a realização de 1.800 projetos culturais de todas as regiões do estado. Esses projetos eles vão gerar 54 mil postos de trabalho, estão gerando, e um impacto econômico da ordem de 277 milhões de reais. E agora, como nós falamos no início, nós estamos 100% dedicados a implementar a Lei Aldir Blanc no estado de São Paulo. Cabe ao estado operar o inciso 1º, que é a renda básica. Nós tivemos cerca de 14 mil cadastros feitos para a renda básica e estamos estimando que, no final das contas, após os cruzamentos de cadastros e os cribos e as análises
em relação aos pleitos feitos, que nós vamos apoiar, ou vamos, melhor dizendo, vamos destinar recursos para cerca de 7 mil trabalhadores da cultura no estado de São Paulo, por meio da Lei Aldir Blanc. Isso aí totaliza em torno de 21 milhões de reais. E nós estamos destinando cerca de 260 milhões de reais para um conjunto de 25 editais que estão em curso. Por meio desses editais, nós vamos apoiar a realização de 4 mil projetos culturais, ou cerca de 4 mil projetos culturais, que vão gerar 79 mil empregos e um impacto econômico da ordem de 392 milhões de reais. E, enfim, o nosso desafio é executar cada centavo que nos foi disponibilizado, obviamente de maneira rigorosa e inclusiva, né? Enfim, eu diria a você que, em rápidas palavras, é o que, ou não tão rápidas assim, mas com todas as informações necessárias, o que nós temos feito aqui em São Paulo para enfrentar a crise gerada pela pandemia e fortalecer ainda mais o setor cultural e criativo do Estado. Quer dizer, São Paulo não parou nessa área, as nossas instituições culturais passaram a trabalhar online, nós lançamos essa plataforma, nós mantivemos e ampliamos os programas de fomento, fizemos também um programa de alimentação emergencial, com a distribuição de cerca de 15 mil cestas básicas a profissionais da cultura que estavam em situação de emergência alimentar. Enfim, temos, como eu mencionei também, tivemos aí as linhas de crédito, de microcrédito e de crédito de capital de giro, e agora o PROAC Lab e também a renda básica, né? Enfim, acho que foi por meio desses mecanismos, desses instrumentos, dessas ações que nós procuramos enfrentar esta crise que, sem dúvida nenhuma, representa o maior desafio que já foi enfrentado pelo poder público no nosso país e também pela área da cultura. São muito importantes os números e as realidades trazidas por você nesse campo. Aqui em Poços de Caldas, nós que já estávamos habituados a ter mais de R$1 milhão só em editais investidos no primeiro semestre do ano, ficamos, como todos, né, impactados e tivemos que suspender a realização dos editais, quer seja pela possibilidade do encontro, que inicialmente não estava sendo possível realizar as atividades como hoje a gente realiza, né, e passou a fazer nesse campo virtual, remoto, né, e online, e por força dos ativistas culturais daqui da cidade, do Conselho Municipal de Política Cultural, a quem eu não deixo de fazer referência nunca, pela parceria na condução colaborativa da gestão cultural aqui na cidade, a gente conseguiu recursos emergenciais para realizar um edital em formato para atividades também que fossem remotas. Com isso, a gente abriu um canal no YouTube para essas atividades, foi chamado de canal Poços Cult em Casa, que hoje a gente caminha para a finalização da sua 4ª etapa, com mais de uma centena de propostas em números bem reais, 145 propostas, que envolvem hoje que envolveram, né, 240 artistas diferentes locais e, em dados atuais também, mais de quase 80 horas de programação nesse canal. Nesse mesmo canal é que nós vamos inserir a programação de produção cultural da Lei Aldir Blanc. Com os fechamentos necessários dos espaços, né, por força das medidas de isolamento, o Espaço Cultural da UCA, que é a nossa grande referência aqui, onde você esteve no ano passado, passou a se tornar palco para as gravações, e não mais a possibilidade do público, né, do público presencial, mas nós caminhamos com protocolos para a retomada desse espaço. Acreditamos que para janeiro
de 2021, isso já vai ser possível. Importante também dizer que com essa tamanha escuta e participação da sociedade civil no campo do Conselho, foi que nós conseguimos dar essas diretrizes para os editais que estavam sendo pensados e o que então iríamos fazer com o recurso financeiro disponível para a nossa articulação e para a realização das nossas ações locais. Preciso dizer que a equipe da Secretaria passou a desenvolver uma centena de atividades de formação, de horas de atividades de formação, para que a gente chegasse, quer seja na Lei Aldir Blanc ou para outras ações também da política cultural da nossa cidade. Também foi muito importante a gente, nós passamos a analisar todos os projetos de incentivo à cultura de forma que aquelas empresas que pudessem, então, ainda que não tivesse tido a sua arrecadação comprometida, fazer os repasses para esses projetos, ou se realizarem agora em formato online, ou que pudessem receber para que essa realização acontecesse num próximo momento, quando a atividade de distanciamento fosse a mais diminuída possível. Isso também aconteceu, foi a primeira vez que nós tivemos mais de R$1 milhão captados em incentivo à cultura, em aproximadamente 100 projetos aqui na cidade. E a gente viu a importância dessa articulação, da equipe da Secretaria se envolver em atividades formativas em estreita colaboração, então, com o Conselho de Política Cultural. Hoje nós temos reunião do Conselho de Política Cultural. A gente passou a se encontrar mais, porque o espaço ficou, não deixou de ter o presencial, mas o espaço parece que aumentou, né? É significativo isso, esse aumento, quer seja na participação, quer seja no número de atividades que nós conseguimos passar a fazer nesse ambiente, então, aqui remoto, e as atividades só se ampliaram. Então, a gente recentemente reabriu o Museu Histórico, com as medidas de segurança necessárias, né, para a saúde. As bibliotecas públicas, em número de 4, que nós temos aqui na cidade, em julho nós retomamos as atividades dela, ainda não a possibilidade presencial, mas já caminhamos para isso também. Então, isso voltado para os equipamentos. Sérgio, nesse universo todo aí, eu queria uma opinião sua sobre como vão ficar, né, as produções num período pós-pandemia, se nós temos a capacidade diminuída, né, nos espaços, acho que não para as atividades gratuitas, né, assim, que é claro, o público vai ficar comprometido, né, o público que nós estávamos acostumados a atender ficará comprometido, mas aquelas atividades que demandam, né, o custeio do ingresso, a compra do ingresso, com a capacidade reduzida dos espaços. O que você pensa aí nesse sentido que caminha para ser uma nova realidade para nós, né? Gustavo, o desafio do gestor cultural e da política pública de cultura é o mesmo no quadro com pandemia e no quadro sem pandemia. Esse desafio é justamente o desafio da relevância. Quer dizer, nós precisamos ser relevantes para os cidadãos e cidadãs e para o poder público. Se formos vistos, percebidos como relevantes, certamente teremos mais apoio e poderemos, então, realizar mais atividades, receberemos mais recursos e por aí vai. Foi por isso que, logo no início da crise, nós adotamos essa diretriz de migração rápida e efetiva para o online, com o objetivo de permanecer relevante ou relevantes, considerando todas as nossas instituições, e aumentar, inclusive, esta percepção. Eu penso que foi por isso que nós conseguimos, a despeito da queda de arrecadação, a despeito do aumento exponencial das despesas com saúde, nós conseguimos preservar o orçamento da área cultural
do estado de São Paulo, porque rapidamente afirmamos a nossa relevância, que já era percebida, já era reconhecida no ambiente ou no cenário pré-pandemia. Nós conseguimos afirmar isso também durante a pandemia, né? E eu acho que essa questão da relevância é justamente o desafio que todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. E agora, quando começamos a superar o contexto da pandemia e a crise gerada por ela, mais uma vez se coloca a questão da relevância. Nós aqui tivemos um papel muito ativo no âmbito da secretaria, no QG de enfrentamento da pandemia, contribuímos muito para a elaboração do Plano São Paulo e também para a definição de protocolos, critérios, regras para a retomada das atividades, não apenas no setor cultural e criativo, mas também em outros setores. E fizemos isso num processo bastante participativo, com várias reuniões realizadas com gestores, com empreendedores, com artistas, técnicos, etc. E nós também nos preparamos no âmbito das nossas instituições para esta retomada. As nossas instituições começaram a voltar a funcionar a partir de agosto e, claro, obedecendo a todos os protocolos e a todas as medidas de proteção da saúde do público e dos funcionários. No caso da capital, São Paulo, a prefeitura permitiu a reabertura dos espaços culturais a partir do início de outubro. E nós já estávamos totalmente preparados para isso. E apostamos em colocar em alguns museus e espaços conteúdos novos e com grande poder de atração e de mobilização, justamente para contribuir para acelerar esse processo de retomada, para fazer com que mais e mais pessoas se sintam interessadas em retomar as suas atividades culturais e sintam confiança, sintam que estão protegidas ao fazerem isso, né? Então, desde o início de outubro até agora, meados de outubro até agora, no primeiro mês de reabertura, nós tivemos um público total de pouco mais de 100 mil espectadores nos nossos museus, e mais ou menos metade disso na Pinacoteca de São Paulo, onde nós colocamos uma exposição realmente incrível, fantástica, da dupla brasileira Os Gêmeos, uma exposição espetacular e com um grande poder de mobilização, de atração de público, né? E nesse mês nós não tivemos nenhum problema, estamos cumprindo à risca os protocolos e estamos dando, então, também uma contribuição para que o público ganhe mais confiança e se sinta mais estimulado a retomar a sua atividade cultural, né? E esse trabalho, obviamente, ele permanece. Nós já estamos com todas as nossas cerca de 60 instituições culturais em funcionamento e, como você falou, na verdade, nós não paralisamos nada aí durante o período da pandemia. Nós fechamos as atividades presenciais, mas essas instituições continuaram funcionando online e todos aqueles programas e atividades que nós estávamos em construção, nós mantivemos, como é o caso da nova Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, a Fábrica de Cultura 4.0, que você mencionou, que é uma nova fábrica de cultura que oferece 302 cursos com 5 mil vagas e um conjunto de atividades que deve reunir cerca de 160 mil pessoas ano, considerando aí as ações de fruição, de apoio à produção e por aí vai. Esse é um programa muito bem sucedido que nós estamos procurando aperfeiçoar e ampliar, né? Temos aí mais 3 fábricas de cultura novas no horizonte para serem inauguradas até
o final de 2022, totalizando 4 nesta gestão, né? Eu penso que a retomada ela está acontecendo e acontecerá necessariamente de maneira gradual e progressiva. Aos poucos as pessoas e mais pessoas se sentirão seguras para retomar as suas atividades de fruição cultural, de consumo cultural presencial. Isso aí será um processo. Quer dizer, infelizmente, a paralisação foi da noite para o dia e a retomada, ela inexoravelmente acontece na forma de um processo, mas a realidade é esta e nós precisamos lidar com isso. Nós fizemos, como eu mencionei a você, um estudo primeiro próprio da Secretaria, depois em parceria com a FGV, e nesses estudos nós estimamos em torno de 6 meses de paralisia total, acabou sendo um pouco mais, e um período de recuperação gradual e progressiva de 16 a 20 meses, de maneira que nós só conseguiremos retomar plenamente as atividades culturais e criativas e o patamar de geração de PIB de 2019 em meados de 2022. E, neste contexto, obviamente, o investimento público se torna ainda mais importante como um meio de estimularmos este setor, de compensarmos as perdas que nós estimamos apenas no estado de São Paulo em 34,5 bilhões de reais e no Brasil inteiro alguma coisa da ordem de 68 bilhões de reais, enfim, compensarmos essas perdas e acelerarmos a recuperação, né? O investimento público, portanto, ele tem um papel vital, fundamental, ainda maior neste contexto. Eu penso que, no que diz respeito aos eventos culturais, aos espetáculos, que nós tivemos um subproduto positivo da crise, que foi a aceleração da construção do hábito de se consumir cultura online e também uma aceleração da oferta. Isso é algo que já existia como tendência, mas a pandemia contribuiu para a aceleração desse processo. Eu acho que é algo extremamente positivo. Positivo, inclusive, para nós, gestores públicos, porque a difusão online permite que a gente alcance um número ainda maior de pessoas a partir das atividades que nós desempenhamos ou que nós ajudamos a desempenhar. Quer dizer, porque por meio do online você vence as barreiras de acesso ou muitas das barreiras de acesso que existem hoje e que fazem com que muita gente não consiga ter acesso a conteúdos culturais de qualidade, né? Enfim, isso veio para ficar, como falamos no início aqui da nossa conversa. Eu tendo a achar que daqui para frente quase tudo será híbrido, né? Quer dizer, terá tanto a sua versão presencial quanto a sua versão online. Acho que o online, inclusive, oferece aos artistas novas perspectivas em termos de criação. Portanto, não é apenas uma questão de ser um meio de difusão que vai mais longe, que atinge mais pessoas e por aí vai. É também algo que oferece aos artistas novas possibilidades em termos de criação, de desafios criativos, e isso também é muito bacana. Eu penso que nós teremos, muito provavelmente, um boom cultural. Isso aí está demonstrado historicamente, né, que sempre após grandes crises existe esse fenômeno do boom cultural e criativo. Acho que isso vai acontecer agora. Nós teremos, sem dúvida nenhuma, um crescimento tanto da oferta, e nesse caso também com diversificação, e teremos também um crescimento da demanda por atividades culturais. Agora, isso acontecerá de maneira gradual e progressiva. Portanto, mais do que nunca é fundamental que nós consigamos manter os investimentos públicos, até também para que isso inspire os investimentos
ou estimule os investimentos privados para que essa recuperação seja mais acelerada, mais rápida. Muito bacana, Sérgio, muito bacana. A gente caminha para o final aqui já dessa nossa conversa, né? E eu não poderia deixar de te perguntar, né, da sua experiência com a articulação com os municípios do estado de São Paulo, visto que São Paulo é o segundo estado mais numeroso, né, em número de municípios, só perde para nós aqui em Minas, que temos 853, vocês têm 645. 645, se não estou errado aqui nos números, e da sua experiência de articulação com os municípios, quer seja para a Lei de Blanc ou nesse momento aí da pandemia, e ainda com a sociedade civil, se você puder falar para nós. Maravilha. Em relação à articulação com os municípios, é algo que nós começamos a estimular e a ampliar desde janeiro de 2019. Havia um isolamento muito grande nessa área cultural entre o Estado e os municípios. Nós criamos um programa chamado Juntos pela Cultura, que é um dos 3 programas de fomento que nós temos, que é justamente voltado para ações de caráter municipalista, em parceria com as prefeituras. Este ano nós estamos apoiando projetos culturais de 320 municípios dos 645. A nossa meta aí é chegar aos 645 municípios com o programa Juntos pela Cultura. Espero que consigamos até 2022, né? E isso foi muito importante, né? Porque veio um processo acontecendo, isso estimulou também os municípios a se organizarem, a se estruturarem, e houve, então, o fortalecimento de uma entidade, que é a ADINC, que é a Associação dos Gestores Municipais de Cultura, que hoje já consegue reunir aí gestores de cerca de metade dos municípios de São Paulo. Isso foi muito importante para que nós pudéssemos implantar de maneira mais adequada e abrangente a Lei Aldir Blanc. Então, além daquilo que estava sob a nossa responsabilidade, ou seja, o inciso 1º, renda básica, e o inciso 3º, editais, nós tivemos um papel muito ativo desde o início na articulação e na mobilização e também na capacitação dos municípios. Nós realizamos uma série de seminários online, nós disponibilizamos uma consultoria, nós disponibilizamos cursos online de capacitação de gestores, e nós fizemos uma articulação direta junto a prefeitos e também a gestores municipais de cultura, com o intuito de fazer com que o maior número possível de municípios de São Paulo buscasse ter os recursos da Lei Aldir Blanc e pudesse executá-los, né? Acho que fomos bem sucedidos. No final das contas, nós tínhamos para os 645 municípios de São Paulo um valor de 302 milhões de reais, e apenas 13 milhões não foram solicitados, né? Enfim, então, nós tivemos aí 289 milhões de reais que foram solicitados e que hoje estão com os municípios para que eles façam a sua destinação. E nós procuramos disponibilizar também toda a estrutura de TI, né, do Estado, para que os municípios que não dispõem disso, que eles pudessem utilizar. Enfim, fizemos um esforço bastante grande, aprendemos muito também durante esse processo, né? Hoje a gente já pode, temos uma clareza em relação ao que foi bem, ao que poderia ter sido melhor, mas acho que o resultado principal, que era conseguirmos que quase a totalidade dos municípios buscasse ter os recursos e aplicar os recursos, esse gol foi atingido. É importante dizer que esses 13 milhões eles não serão perdidos, porque eles revertem para o Estado, e nós faremos, então, a aplicação desses 13 milhões. Mas é um percentual
pequeno no bolo geral. Então, em termos de números, mais de 2/3 dos municípios de São Paulo enviaram planos de ação, tiveram seus planos de ação aprovados e estão com recursos e poderão aplicar esses recursos. Foi um processo muito intenso e de muita aprendizagem também para nós. Eu acho que, no final das contas, nós conseguimos cumprir um papel relevante. Acho que teremos ganhos de médio e longo prazos com isso, né? Porque certamente conseguimos fazer com que mais e mais prefeitos, por exemplo, se engajassem em assuntos de política cultural e valorizassem mais as suas respectivas áreas ou órgãos de gestão cultural. Então, eu acho que isso foi um processo realmente muito importante, muito bacana. Gustavo, eu não posso encerrar aqui a minha fala sem mencionar um outro assunto, que é o Prêmio São Paulo de Literatura, que é um dos principais prêmios do Brasil nessa área. Como nós estamos aqui num evento literário, é importante trazer a literatura especificamente aqui para a mesa, né? Então, nós estamos realizando a 13ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. Nós temos 2 prêmios de R$200 mil, um para melhor romance de ficção e o outro para melhor romance de ficção de estreia. Portanto, um é para um autor estreante. E nós tivemos este ano, a despeito aí de todas as dificuldades impostas pela pandemia e pela crise da pandemia, nós tivemos um recorde de inscrições. Foram 200 romances inscritos, o que não deixa de ser também um indicador da vitalidade da produção literária brasileira, porque o prêmio, embora seja o prêmio do governo do estado de São Paulo, ele é aberto a autores do Brasil inteiro, ele não se limita a autores do estado de São Paulo. Nós conseguimos reunir um timaço de curadores, 4 curadores, a Ana Paula Maia, que foi, inclusive, bicampeã do Prêmio São Paulo, nas últimas 2 edições ela venceu, e agora ela integra o time de curadores. Além da Ana Paula, nós tivemos o Inácio de Loyola Brandão, o João César de Castro Rocha e o Martim Vasques da Cunha. Esses 4 curadores, eles são os responsáveis pela condução do prêmio e, sob o guarda-chuva deles, está o júri, que é formado por 10 especialistas em literatura, e esse júri está, neste momento, trabalhando de maneira muito dedicada e também entusiástica à seleção e à escolha dos vencedores, né? Enfim, então, é um exemplo aí de como nós conseguimos, apesar da crise, apesar da pandemia, manter as nossas atividades, os nossos eventos, as nossas ações, os nossos programas ao longo desse ano. Acho isso fundamental, né? Quer dizer, não deixar a peteca cair, né? Eu acho que é muito a nossa tarefa, né? Como gestores públicos, mesmo diante da maior adversidade, nós enfrentarmos de cabeça erguida, positivamente, mantendo as atividades, ampliando, aperfeiçoando, enfim, para que a cultura se mostre e se prove cada vez mais relevante para os cidadãos e cidadãs e também para o poder público. Eu também fico aqui nas minhas palavras finais com a importância, primeiro, de estar nessa mesa com você, desse aprendizado todo, com essa gestão tão profícua que você faz no estado de São Paulo, da sua equipe, da sua secretaria. Isso já era visto nos outros lugares onde você passou e é uma honra, é um exemplo de gestor. Sigo aqui ainda mais admirado por essa conversa que nós tivemos aqui hoje. Aqui em Poços de Caldas,
a gente segue acreditando nessa relevância, na importância da cultura. Quando não houver recurso, nós temos que encontrar recursos, sejam eles financeiros, sejam eles o da possibilidade ou não do encontro, né? Quando o distanciamento ocorrer, nós temos que buscar outras iniciativas. Dizer que a oportunidade de escuta, de diálogo constante com a sociedade civil, nós só vamos conseguir chegar em algum lugar se isso realmente for pleno, e se isso continuar acontecendo e for bastante ampliado. Dizer da importância dos órgãos de governo, posso citar aqui a Secretaria de Governo, a Secretaria da Fazenda, nos apoiando, quer seja na regulamentação ou nessa fase agora, todos estamos dos pagamentos relacionados à Lei Aldir Blanc, das equipes que trabalham conosco, né? Então fica aqui meu tamanho agradecimento à equipe da Secretaria de Cultura por todo o empenho no desenvolvimento dessas ações todas, e o carinho da Gisele comigo e da acolhida na sua sala foram extremamente importantes e significativos e ficarão marcados, né, aqui para mim, e sigo te acompanhando, Sérgio, e te admirando como gestor aí no estado de São Paulo. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado aí também a Flipossos, toda a equipe, a Gisele, enfim, todo mundo. Parabéns pela realização desta edição online. Gustavo, a honra foi toda minha, acho que foi uma ótima conversa e tenho certeza que foi profícua e recompensadora aí para quem nos assistiu. Ótimo. Agradecemos aos nossos convidados, Sérgio Saleitão e Gustavo Dutra. O Flipostos 2020, edição virtual, é uma realização da GSC Eventos Especiais, em parceria com a NUB, Aprendizado Sem Barreiras. Agradecemos aos nossos patrocinadores, BDMG Cultural e Editora Sextante, a parceria cultural do Sesc Minas e Senac Minas, ao apoio cultural da TEG Experiências Literárias, EPTV Sul de Minas e Móveis Trevisan. Agradecemos as editoras e expositores. Aproveite o intervalo para visitar a nossa feira virtual. Nossos expositores estão com promoções especiais para o nosso evento. Nossa próxima atração será às 18 horas. Grandes artistas brasileiros na linha fina de Marcos Montenegro e Arnaldo Bloch. Espero vocês daqui a pouquinho. Até mais, pessoal. Até mais.